E olha só quem é que está aqui do meu lado, o doutor, né? O doutor Silvio Moura Fé, advogado com especialidade em direito imobiliário. E hoje esse caso da Dora se tornou destaque aqui pra gente no nosso programa, porque é algo que chama a atenção da população no geral. O que pode, o que não pode ser feito, se é possível não realizar, na verdade, algum tipo de obras. Acredito que até possa, mas de que forma? Né? Que pode ser negociado essa reforma dentro de um ambiente que não é seu. Porque a partir do momento que você aluga, seja um apartamento, seja um escritório, um espaço que você vai fazer um comércio, tudo deve ser conversado ou não? Como é que acontece quando aquele estabelecimento, aquele comércio, aquele apartamento, aquele local que você alugou não é seu? O que pode e o que não pode ser feito quando ele é alugado, hein, doutor? Bom dia, Vanusa. Bom dia. Isso é um assunto que, geralmente, às vezes, a gente acredita que não é tão importante. Mas quando a gente vê o impacto financeiro que gera, cria essa discussão. Agora, doutor, quando a gente vê um assunto como esse, eu acredito que para os advogados não deixa de ser uma pauta interessante, porque quando não se pode, de uma certa forma, falar sobre o assunto, quando acontece um caso como esse, é importantíssimo um grande alerta, né? A gente está vendo aqui o apartamento, eu não sei como é que ele era antes, acredito que era bem diferente para ter criado toda essa situação, mas o que foi feito e que não é interessante fazer, né? O que a gente tem que chamar a atenção da população relacionada a um apartamento, uma casa, seja lá o que for? Primeiramente, se tratando de ambiente residencial, Sim. como é o caso da Dora. Sim. Então, nós temos três tipos de reformas que podem ser executadas em imóveis alugados. E o código, ele explicita os tipos de reformas que podem ocorrer. São as reformas necessárias. Sim. O proprietário, se você executar, ele vai ter que ressarcir. Reformas necessárias, você está morando no imóvel, 3 anos já morando no imóvel, começa a surgir goteiras e você vai fazer o retelhamento da casa. Então, nesse caso aí, são reformas necessárias. Vai ter que haver uma compensação. Existem reformas úteis. Você aluga uma casa e essa casa não possui grades de proteção. Essa casa não tem um portão automatizado. Então, você instala, desde que você converse previamente com o proprietário que vai fazer esse investimento no imóvel e coloca por escrito para ser abatido futuramente, esse tipo de reforma também será válido no abatimento. E existem as chamadas reformas voluptuárias, que aí é quando a pessoa extrapola a medida. Então ela se sente dona do apartamento. Se sente dona e sai colocando, acrescentando coisas que não são para o dia a dia do apartamento, como banheiras de hidromassagem, coisas nesse sentido. Então, a partir daí, o proprietário do imóvel não tem por obrigação nenhuma fazer qualquer ressarcimento disso. Você fez por conta e risco. Mas o primeiro alerta que a gente faz é o seguinte: geralmente, todos os contratos de locação, eles não trazem prévia autorização para a reforma do imóvel. Doutor, quando o senhor fala a respeito deste assunto, a gente chama atenção também para proprietário e inquilino. Tudo documentado. Quando você entra dentro de um apartamento, se no caso essa reforma tivesse sido negociada com o dono e com a inquilina, e eles tivessem colocado no papel, seria diferente? Seria diferente. O que aconteceu com a blogueira é que ela, morando no apartamento, ela foi fazendo as modificações que ela entendeu que eram ajustáveis para o ambiente dela de residência, porque ela tinha no íntimo dela, segundo relatos na própria internet, que ela iria comprar futuramente o imóvel. Mas ela não deixou isso por escrito, ela não manifestou isso por escrito e nem falou previamente com o proprietário, negociando as reformas que ela iria fazer. Então chegou a época de renovar o contrato de aluguel, então eles foram ver o valor de mercado, ele passou a exigir o valor pelas reformas que ela mesma fez sem autorização e a partir daí ela ficou sem condições de morar no imóvel. Na verdade, ela supervalorizou um apartamento que não era dela e na hora que o dono se sentiu na livre e espontânea vontade de cobrar o que valorizado estava em dinheiro,
Aí ela não gostou. Mas isso é algo muito sério, doutor, porque assim, o senhor já imaginou se essa moda pega? Não, o que deve haver previamente é que as pessoas têm que observar que tudo tem que ser colocado em contrato. Limites, né? Limites para ambas as partes, para evitar que hajam abusos futuros ou então que uma parte fique em desvantagem. Sim. Você falou bem no início, falando sobre imóveis comerciais. Existem vários imóveis comerciais que são alugados, o imóvel, a terra nua, e o inquilino vai fazer o investimento. Ele constrói o imóvel. Então ele ganha uma carência para iniciar o pagamento do aluguel, porque ele valorizou, ele fez uma construção. Existe também outro aspecto no imóvel comercial. Existe quando o próprio proprietário do imóvel faz a construção de acordo com o que o inquilino quer e ele vai pagar, junto com o aluguel, uma parcela referente àquela construção que foi feita, um benefício que foi feito para ele. O Alisson, que trabalha com a gente, os nossos meninos participam do nosso programa também. Tem uma pergunta para fazer. Bom dia, doutor. Bom dia aos nossos telespectadores. Doutor, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira, a lei, ela garante um acordo entre o que aluga e o que está alugando? Exemplo, no caso, eu estou fazendo algum tipo de reforma e, como eu que aluguei a casa, tenho a obrigação de descontar o valor do serviço no aluguel. Segundo, no caso dela, o dono do apartamento, ele tem o direito de colocar um valor excessivo, né, em relação à reforma do apartamento? É porque no caso que o Alisson está falando, de uma certa forma tem sentido. Ela alugou o apartamento de um jeito. O apartamento está todo maravilhoso porque através das permutas, segundo ela deixou o apartamento chique, deixou o apartamento belíssimo. Nesse caso, é justo que o proprietário cobre um valor maior? Porque também tem aquela história, quando você chega num determinado ano, às vezes pode acontecer de ter um aumento, né? Tá. Aí a gente cai em cima de uma discussão do que é certo e o que é justo. Pronto. Tá? Porque a gente vai ver o seguinte aspecto. O que é que regula a lei sobre locação? Eu tenho que cobrar o preço de mercado. Eu sou proprietário, eu tenho o direito de cobrar o preço de mercado. Se você não quer pagar o preço de mercado, você está livre para procurar outro imóvel. Então, o que foi que aconteceu? Ela beneficiou. Mas a primeira regra que a gente tem que atentar é o seguinte: eu não sou proprietário do imóvel, eu tenho que ter a autorização para fazer uma reforma, porque senão, quando terminar essa dita reforma, eu posso ter que gastar duas vezes, porque eu vou ter que... Entregar como estava. Exatamente. Quando você vai entregar algo que não era seu para o proprietário, se ele quiser da forma como estava, você vai ter que deixar. Exatamente, porque Né? previamente a lei fala assim. Sim. E o contrato geralmente traz essa regra. Sai muito mais caro, hein, doutor? Sai, mas Existem situações que pessoas construíram, provavelmente não vão ser ressarcidos e derrubam tudo que tinha. Isso é certo? não, o que a gente tem que ver, existem Porque às vezes você recebeu por exemplo, você recebeu, é muito importante falar sobre isso, você recebeu um terreno, por exemplo, tem pessoas que alugam terrenos. Aí você alugou um terreno, lá você construiu um imóvel. E aí eu pergunto, porque isso é uma curiosidade, e é muito importante estar falando sobre esse assunto. Aí o proprietário vai querer de volta esse terreno. Provavelmente ele não vai te ressarcir com o que você construiu lá. Ou é um dever dele também ressarcir? Vai depender do que está no contrato também? Nesse caso aí, foi como eu falei, que existem dois tipos de contratos comerciais, empresariais. Que a pessoa ela tem que deixar previamente acordado que aquele investimento vai ser utilizado como abatimento em aluguéis, uma carência futura. Geralmente, você faz um aluguel comercial, geralmente por 5 anos. Porque você faz um investimento grande naquele imóvel para poder atender a sua atividade. Então, o que é que isso gera? Ele gera o investimento. Mas da forma que você está falando, alugou a terra nua,
E aí eu fiz uma edificação, eu valorizei o imóvel. Isso seria apenas uma coisa hipotética eu querer destruir, porque a terra nua vai valer menos do que o imóvel. Mas aí isso me lembra uma novela que passou, que eu era, acho que era adolescente, Rainha da Sucata, tinha a Araci Balabanian, que era a dona Armênia, que ela falava prédio Nachon, né? Que ela se descobria proprietária do imóvel onde estava construído o edifício da Rainha da Sucata. Então ela, como proprietária, ela tinha direito de exigir que fosse demolido. Então ela fazia isso para obrigar um acordo, para ela ser indenizada no imóvel, no terreno, né? Nesse caso aí. Doutor, vamos chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora, inclusive relacionado a pinturas, como você recebeu esse imóvel. No caso, o que chama a atenção agora, o que ela tem de direito relacionado ao que ela fez e o que ela não fez? Se não estiver no contrato, praticamente nada? No caso dela... E ela ainda está expondo, ela está também levando o outro lado. Ela está expondo um apartamento que não é dela, que foi alugado, que ela recebeu as permutas para daí então deixar o apartamento como ela desejava, que no caso não é dela, e ainda está expondo os proprietários perante toda uma rede social. Isso também não recebe um outro lado, não? Eu acho que... Porque pode ser meio que constrangedor também, né? Foi constrangedor para ela, mas por tudo que eu acompanhei do caso dela, ela fez as postagens para evitar que os seguidores dela caíssem no mesmo erro. E isso gerou uma polêmica muito maior do que ela poderia esperar. Só que é importante a gente falar que quando eu gosto desta pessoa, provavelmente eu não vou falar bem de quem está do outro lado. O senhor está me entendendo? Então, assim, a partir do momento, por exemplo, alguém diz que não gostou de X, não gostou de Y, aí você vai e vai falar. De repente, quem está morando lá, no caso ela, sabe os vizinhos, os amigos, quem é o proprietário, quem é a proprietária. E aí, daí então vem aquela história das mensagens que são expostas e que muitas vezes são agressivas. Não, isso aí a gente já vai entrar em outra parte do direito. É um outro quesito. Aí sério? Sério, né? Porque aí a gente vai o direito da honra. As pessoas às vezes apanham, as pessoas às vezes passam por situações mais constrangedoras, podem ser humilhadas, a gente já ouviu falar em situações bem mais graves. Hoje você colocar a imagem de uma pessoa, expor uma imagem de uma pessoa é muito complicado porque você acaba dando o julgamento e o não julgamento. As pessoas passam a falar o que pensam, o que acham, e muitas vezes não é real. Vanusa, tem um aspecto que a gente fala muito, o que é a polêmica maior, porque geralmente generalizam apenas que ela fez a reforma, né? Ela fez a reforma e não vai ser ressarcida, teve que mudar. Mas ela fez uma adaptação que foi errada no imóvel. Ela colocou uma banheira sem olhar o aspecto estrutural do imóvel. Que afeta outros moradores. Moradores, porque é um edifício. Então, ela não procurou se certificar, isso já saiu em relatório do proprietário e ela culpa a arquiteta. Na verdade, quando eu vou fazer um projeto, eu tenho que estar assessorado de um engenheiro calculista, quando eu vou mexer na estrutura, e o arquiteto ele faz a ambientação. Então, a gente vai mexer em um universo, quando a gente está falando sobre isso, por isso que eu estou querendo lhe dizer. Esse aspecto dela, hoje, ela já se mudou do imóvel e não vai entrar com nenhuma ação contra o proprietário. Então, sinceramente, seria injusto. Seria injusto. Porque nesse caso, doutor, o que chama atenção? E é muito importante as pessoas ficarem atentas relacionado a isso. Mexe com muita gente. No caso de um arquiteto, provavelmente um arquiteto não vai querer queimar o nome dele profissionalmente, porque existe também aquela história, eu quero, não quero saber. Nessa hora, chama um alerta, uma luzinha, para você profissional. Você que é profissional, você tem que ter muito cuidado com o seu nome, com a sua história, com o que você faz, o profissional que você né? Para muitas vezes até abrir mão de determinadas situações. Exato, mas vou só acrescentar, porque a gente vai criando pautas em cima do que a gente está conversando. Só para te dar um exemplo. Nós temos aqui, eu estou vendo aqui a foto aqui da Marechal Castelo Branco, aqui de frente para a gente, e eu posso identificar ali os prédios mais antigos construídos em Teresina. Então, a legislação contra incêndio na época era uma, e os prédios que são construídos hoje mudou totalmente. E eu não tenho como alterar muita coisa que foi feita nesses prédios.
E nem por isso eles são irregulares. Eles têm habite-se e está tudo normal. Agora, a legislação ela evoluiu para melhorar a funcionalidade dos prédios e a segurança dos moradores, certo? Então, o que é que acontece? Determinado material que era empregado em uma época, nos anos 90, mudou, hoje né? não é empregado nos anos 2020. Tudo muda. Tudo muda. Então, isso aí é o que o arquiteto, quando fez essa ambientação, ele achou que estava fazendo em um prédio nas características de hoje, digamos. E quando, na verdade, ele tinha que ver o cálculo estrutural da época, o material que era utilizado, se ia ver, porque ele pôs em risco a segurança dos moradores do edifício também. Nossa, doutor. Doutor, vamos alertar, então, quem está assistindo ao nosso programa. Você alugou. Você tem que ter muito cuidado com o que você pretende fazer. Reformas, como o doutor, mais uma vez, vai chamar a atenção, tem que ter cuidado. O que é necessário e conversado com o proprietário, né? Na verdade, você é inquilino, você é apenas possuidor do imóvel. Para fazer qualquer coisa que vá alterar alguma característica no imóvel, você precisa ter autorização do proprietário. O que é combinado, o que é ajustado, não sai caro. Então, previamente, ajusta-se, anota-se, faz um aditamento ao contrato e as partes ficam protegidas. Doutor, o que me chama bastante atenção e que eu não tinha essa noção, por exemplo, com as reformas feitas dentro do apartamento, é outra coisa que tem que se chamar a atenção. Às vezes existem algumas reformas que nem o próprio proprietário pode fazer, né? Exatamente. Porque quando você compra um apartamento, dependendo desse apartamento, se você não for proprietário ainda desse bem pago até o final, existe também essa ressalva, né? Não. Ou não? Não. No caso, você adquire pelo financiamento, a chamada alienação fiduciária. Está em seu nome, mas o banco ainda permanece, digamos, como garantidor do bem, né? Mas, nesse caso, você é que vai dispor. Todo o imposto, o IPTU, já sai em seu nome. Então, não vai haver nenhum problema. Sim. Você tem total liberdade em fazer. Que bom. O que existe em condomínio é que toda reforma que você for fazer, você necessariamente precisa da autorização do síndico, você precisa levar conhecimento. Nós temos um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, onde houve um desabamento por causa de uma reforma, que ele tirou uma parede que não era para ter sido tirada. Existem situações, estruturas que não dentro podem de ser um mexidas. local que não podem ser mexidas. Né? Às vezes tem parede que você quer abrir, ela não pode, porque de repente vai realmente trazer problemas para o apartamento. E aí o que chama a atenção é que às vezes essa responsabilidade, muitas vezes, não está na pessoa porque ela desconhece. Né? Às vezes ela pensa, eu não sabia. Gostei muito do que o doutor falou. Tem que ser conversado. Existem janelas que não podem ser mudadas, né? Faz parte de lá da... Você falou, janelas que não podem ser mudadas. Vamos dar um exemplo. Nós temos áreas da cidade que existem tombamentos. Sim. E as pessoas alugam um imóvel naquela região e elas não podem mexer na fachada. Então, você imagina, eu sou o proprietário, eu alugo para alguém e essa pessoa resolve fazer uma obra indevida, tirando toda a estrutura, onde vai criar um incidente, né, que o IFAM o Ministério Público vai entrar nessa causa. Então, eu estou só explicando assim que realmente... É importante. Exato. Às vezes você quer modernizar um prédio que não é para ser modernizado. Ele pode internamente ser modernizado, mas por fora é apenas conservado. Doutor, faltou alguma informação valiosíssima ainda relacionada a proprietário e inquilino que o senhor queira levar para quem está em casa? Não, a principal informação é que você busque se assessorar quando estiver fazendo um contrato de locação. Um contrato de locação, ele possui regras e essas regras, quando elas são buscadas junto a um profissional que pode lhe dar um assessoramento para a sua segurança futura, tanto o proprietário como o inquilino, esse é o melhor caminho. Evita o litígio. Muito bom. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Muito sensível a ouvir os dois lados, tanto do proprietário como também do inquilino. Essa sensibilidade tem que ser chamada a atenção, que era o que eu ia comentar, chamar a atenção de todos nós. Desde quando começou as redes sociais, doutor, a gente tem que dar esse alerta para quem está do outro lado. Muitas vezes os seus desejos, suas vontades, elas
ultrapassam, na verdade, o que pode e o que não pode ser feito. Isso em qualquer situação da vida. Então a gente tem que entender que existem alguns desejos, algumas vontades que você não vai poder fazer, porque não depende unicamente de você. Tem muita gente envolvida na situação. Então a gente chama atenção principalmente para os jovens que aí estão, os próprios blogueiros, as blogueiras. Eu sei que vocês têm sonhos, que vocês têm vontades e que vocês vão conquistar o que vocês tanto desejam. Mas vocês precisam entender o que pode e o que não pode ser feito. Nem todos os sonhos podem ser realizados, porque nem todos os sonhos são nossos. Às vezes a gente é dono de alguma coisa, mas não é dono de tudo. E esse mundo fantasioso, muitas vezes, é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado. Esperar a hora certa de conquistar o que tem que ser conquistado, com a luta, e vai ser conquistado, mas ter um certo cuidado quando o assunto é redes sociais, né? É muito perigoso, doutor. Muito perigoso. Rede social, a gente pensa que não tem limite. Sim, mas tem limite. Tá certo. Obrigada. O nosso Direitos e Deveres volta na próxima semana.